Show de bola. Vambora, galera! Mais uma vez aqui no canal do YouTube com vocês, Isaac Wellness. Hoje eu tô com o Dr. Amaury de Oliveira Júnior, médico formando em neurocirurgia, e a gente vai bater um papo sobre tumores cerebrais. Fica aqui conosco, aumente o som aí. Doutor, trouxe para fazer uma corridinha para botar em forma, hein? Muito obrigado por abrir mão aí de sua agenda, aproveitar que você tá aqui na minha cidade. Fala um pouquinho pro pessoal aí, onde você mora, e vamos bater esse papo bem gostoso, interagir com essa galera. Meu caro, você tá sem preparo, eu tô sem melhor preparo, que você. O cara tá melhor que eu, viu? Isaac, primeiro parabéns por esse espaço que você está abrindo na internet. Seu trabalho está sendo bem reconhecido, está alcançando limites cada vez mais extensos, você sabe disso. E a proporção disso vai ser inimaginável. Você vai ver como o seu trabalho vai ganhar grandes proporções, porque o seu trabalho está sendo muito bem feito, espetacular, sendo muito bem editado, muito bem trabalhado os temas. É um material que você tem uma demanda grande na sociedade. Então, continue nesse caminho aí que vai ser sucesso. Obrigado pelo espaço, pelo convite. Maravilha, muito obrigado pelas considerações. Fala um pouquinho aí sobre tumor cerebral, né? O que seria, como que a pessoa sente. Enfim, é com você essa parte técnica aí agora. Fala pra gente aí. Primeira coisa que eu preciso saber em relação aos tumores cerebrais é se esse tumor é uma metástase, que é o tipo mais comum, ou se esse tumor é do tipo primário. Primário quer dizer que nasceu ali, cresceu no cérebro, ali iniciou o processo. Certo. Muita gente tem até dúvida do metástase, o que seria, né? Já quando ele Exato. se Metástase é o tumor secundário. Quer dizer que começou aqui e é secundário lá em cima. Perfeito. Primário é que nasceu aqui e só tem aqui, na maioria das vezes, só tem na cabeça. Então esse é o tumor primário. Então existe uma série de diferenças. Então, se eu estou falando de um tumor cerebral metastático, ele é o tipo mais comum, e o tratamento dele, o diagnóstico e o tratamento, ele vai ficar condicionado ao tumor primário. Então, se o tumor primário ele responde bem à quimio, à rádio, à cirurgia, então assim vai ser o tratamento do tumor na maioria das vezes da metástase. Em relação ao diagnóstico, na maioria das vezes é feito com exames de imagem. Aquele paciente que geralmente já tem um tumor diagnosticado pode sentir algum sintoma neurológico, tipo uma cefaleia, um déficit neurológico. Vamos lá, cefaleia, o que é cefaleia? Muito bem, cefaleia é dor de cabeça. Dor de cabeça. Cefaleia é dor de Rapaz, cabeça. por incrível que pareça, eu nunca tive dor de cabeça, a galera até assusta assim, mas é verdade. Eu não sei nem como é que é, viu? E a dor de cabeça, existem alguns sinais de alarme, que a gente chama. A dor de cabeça, quando ela é muito intensa no começo, quando ela vai piorando progressivamente, em específico em relação aos tumores, quando ela fica diferente em relação à posição da cabeça, isso aí aponta como um sinal de alarme. Isso é um sinal de alarme. Então, se o indivíduo sente uma dor de cabeça, que ela começou muito forte, ou se ela foi piorando progressivamente, que ela muda de intensidade conforme a posição da cabeça. Essa dor de cabeça está associada a náusea e vômito, que ele não consegue parar de vomitar, os famosos vômitos incoercíveis. Ou o vômito em jato, que não é precedido de náusea, já de cara já o vômito. São sinais de alarme, esse paciente ele precisa ser avaliado por um médico. Geralmente o paciente, como que vai chegar o diagnóstico? O paciente que tem uma dor de cabeça, que tem sinais de alarme, se ele tem alguma alteração do exame neurológico, tipo ficou fraco o braço, está sentindo, diminuiu a sensibilidade, tem alguma alteração na visão ou na linguagem, se tem isso associado à dor de cabeça, isso aí vai chamar a atenção do médico na avaliação e ele vai solicitar um exame de imagem. E o diagnóstico é feito com exame de imagem, na maioria das vezes com uma tomografia, que é o mais acessível. Sim. Em outras ocasiões é feito com ressonância magnética. E qual a diferença entre tem o tumor cerebral, câncer cerebral? Existe muito esse conflito aí e tal, como que funciona? Importante essa sua pergunta. Quando partimos para falar não das metástases, mas dos tumores primários, o tumor que começou e que nasceu ali no cérebro, a primeira particularidade é na classificação, que a gente não usa essa classificação de benigno e maligno. Por que isso? Porque às vezes você tem um tumor que é benigno, mas ele tem um chamado comportamento maligno. Ele vai levar a uma dor de cabeça importante, a um déficit neurológico, uma condição grave, o paciente pode entrar em coma e pode precisar de um tratamento cirúrgico, a cirurgia ser muito difícil e era um tumor benigno. Então a gente não usa esse termo benigno, o comportamento foi maligno. O contrário também pode acontecer. Um tumor que há histologia, ou seja, para o patologista é um tumor maligno, mas que era um tumor pequeno, foi diagnosticado rápido, tratou só com cirurgia, fez um tratamento complementar com radioterapia e o paciente ficou curado.
com sequelas mínimas. Então esse que era maligno em comparação àquele outro benigno, então a gente não usa essa classificação benigno e maligno. Certo. A primeira particularidade do tumor cerebral é essa. Abrir cabeça, vai ter sequela, lógico que tem os riscos. Mas... Aí depende da localização. Se eu estou falando de um tumor cerebral localizado no tronco, já é mais complicado, porque o acesso é difícil, na maioria das vezes opta-se por não operar. Entendi. Se eu tenho um tumor que é localizado num ponto mais profundo e eu vou precisar manipular bastante, esse paciente tem um risco maior de sequelas. O paciente tem os dois lados. O paciente pode sair mesmo com sequelas graves, isso a gente não pode esconder do paciente, a gente sempre fala isso. Sim, isso é importante. No momento ali antes da cirurgia. Mas o paciente pode sair bem, depois de um período de reabilitação, ele pode ficar funcional, até mesmo voltar às atividades da rotina diária. E com relação ao tratamento, isso depende também de outros fatores, do tipo e do câncer, ou às vezes só com a cirurgia no que tirou, está resolvido. Em relação ao tratamento dos tumores cerebrais. A maioria dos tumores cerebrais, o tratamento é cirúrgico, neurocirurgia. Por quê? A quimioterapia tem um valor limitado nos tumores cerebrais por causa da barreira hematoencefálica. Os vasos sanguíneos dentro do cérebro, eles não são iguais ao restante do corpo. Eles têm uma proteção formada pelos astrócitos, que são células lá de dentro do cérebro, da glia que a gente chama. Esses astrócitos, eles protegem os vasos de uma forma que ele não deixa passar qualquer substância. Então os quimioterápicos, eles têm uma dificuldade de atravessar, a maioria deles. Então, de uma maneira geral, a quimioterapia tem um valor limitado nos tumores cerebrais. Então o tratamento, na maioria das vezes, vai ser com cirurgia, com radioterapia ou com a radiocirurgia, que é quando uma carga de radiação é aplicada de uma única vez em um ponto específico no cérebro. Doutor, mais uma vez, muito obrigado aí por este momento. Tenho certeza que a caminhada aqui vai continuar. E para essas pessoas que já tiveram um diagnóstico, ou vão receber, ou estão passando aí por esse medo, às vezes, de fazer uma cirurgia, deixa alguma mensagem aí para essa galera que está vivenciando essa condição atual. É o que eu sempre digo, eu gosto de falar isso para os meus pacientes. Eu sempre digo isso. É importante que o paciente saiba, o tratamento cirúrgico tem benefícios e tem riscos. O tratamento cirúrgico geralmente é indicado quando esse benefício é maior que o risco. Então, nesse momento, o paciente ele não pode ficar com medo da cirurgia. Ele tem que entender que aquele tratamento, o benefício daquele tratamento é maior que o risco que ele impõe. Então, esse paciente ele tem que encarar de frente e saber que está recebendo ali o melhor tratamento para aquilo ali. Tem que encontrar paz nesse sentido. Na maioria das vezes é um momento muito difícil, talvez o momento mais difícil da vida da pessoa, mas ela tem que encarar com altivez aquele momento. Perfeito. Pessoal, se você gostou também desse conteúdo, olha, tem muitas pessoas que não têm acesso a essas informações, esses cuidados, então eu te peço aí, por gentileza, dê uma curtida e compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas, entre os seus contatos, no Facebook, e se inscreva aqui no canal também, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença, hein? Muito obrigado e eu conto com você no próximo vídeo, doutor. Muito obrigado, meu amigo, e vambora, porque a corridinha tá certa. Bora.